Deus tem colocado algo no meu coração. E eu lembrei de um ditado popular que vai dizer assim, talvez você conheça ou não, mas vai dizer assim: vontade é coisa que dá e passa, não é verdade? Nós temos muitas vontades nas nossas vidas, mas muitas das vontades que nós tivemos já passou, não é verdade? Eu tive algumas vontades que já passaram na minha vida. E algumas que estão até registradas, não posso nem falar que eu não tive. E a uma ocasião da minha vida eu tive a vontade de tocar saxofone. E pastor, eu comprei o saxofone. A vontade passou como, pastor? A vontade passou quando eu comecei a fazer dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E quando eu chegava no si, começava de dentro de casa, o meu cachorro começava... Não era o diabo. Eu não sei, eu tenho, assim, eu não sei quantos professores, mas pelo menos eu tenho essa consciência. Eu acho que eu estava atingindo uma nota muito boa, sabe? Eu estava num nível tão elevado que eu conseguia atingir não só seres humanos. Eu já estava conseguindo atingir as cachorradas da rua, né? Só faltava eles me obedecerem. Mas eu falei, isso não vai dar certo não, esse negócio aí está meio estranho, né? Todo mundo falando, mas os cachorros aí, eu falei, não, então deixa. Foi uma vontade que passou na minha vida. Mas isso é uma coisa muito séria, meu irmão. Porque nós temos muitas vontades. O pastor falava aqui da viúva, né? Que entregou ali tudo que tinha. Às vezes nós carregamos essas vontades. Não temos vontade de ser a melhor pessoa, aquela pessoa que vai entregar o melhor ao Senhor. Mas fica só na vontade, né? Fica só na vontade. Você pode dizer para o seu irmão aí, não basta ter vontade. Tem que ter coragem, meu irmão. Olha para a viúva. Ela teve vontade, mas ela teve coragem, sabe? De assinar embaixo a vontade dela. Eu vou entregar as minhas 2 moedinhas. Só entrega as 2 moedinhas quem tem coragem. Você foi chamado pelo Senhor não para andar por vontades, mas para andar por coragem de viver na presença dEle, sabe? É algo muito maior nas nossas vidas. E presta atenção nisso que eu vou te falar. Muitos têm sido viúvos dos seus sonhos. É uma viuvez aqui. Quantos sonhos já morreram? E pior ainda, nós também somos viúvos dos sonhos de Deus para nossas vidas. Quantas coisas nós olhamos para nossas vidas hoje e falamos assim, aquele sonho que eu tinha atrás já morreu. Aquilo que o Senhor tinha falado sobre mim, aquilo morreu. Então nós somos hoje viúvos de tantas coisas que aconteceram, tantos sonhos que brotaram em nossos corações, tantas vontades que surgiram e veio como algo impactante nas nossas vidas, mas passou o primeiro dia, o segundo dia, né? Lembra dos discípulos? Eu tenho vontade, sabe, de estar nesse reino, Senhor Jesus. Eu tenho vontade, mas passou o primeiro dia, segundo dia e terceiro dia, como o pastor pregou hoje, caminho de Emaús. A vontade tinha sumido pelo meio do caminho, porque não tiveram coragem naquele momento de falar assim, não, ele falou e o que ele falou vai se cumprir, nós vamos aguardar. Então nós vivemos assim, mas hoje, eu quero dizer algo para você, chega de enterrar sonhos, meu irmão. Nós temos que olhar para nossas vidas e nós temos que profetizar e falar para o Senhor, Senhor, chega de eu enterrar os meus sonhos, está na hora de viver os sonhos de Deus para a sua vida, meu irmão. O tempo está passando, você tem noção disso? Que o tempo está passando e nós estamos deixando de viver os sonhos de Deus para nossas vidas. Eu fiquei alarmado comigo mesmo, apesar de ser tão jovem. Eu fui fazer algumas contas, né? Eu falava com a minha esposa, eu sentado no sofá, eu falei, Valéria, corre aqui, porque eu achei que eu estava até morrendo já. Depois que eu fiz as contas, eu falei, Senhor, eu não tenho tempo para nada mais.
Você já fez as contas da sua vida? Você já fez uns cálculos aí meio loucos? Fala assim, quanto tempo mais ou menos eu tenho para desenvolver aquilo ao qual o Senhor me chamou para fazer? E você acha que você tem feito muito? Ou que ainda resta muito para você fazer, mas o tempo correu, meu irmão, e você está aqui. Mas a notícia é que ainda tem sonhos para a tua vida. Ah, tenho pouco tempo agora, como eu identifiquei isso na minha vida. Mas nós servimos a um Deus que pode remir todo o tempo e pode fazer nós colhermos a 100 por 1. Esse é o Deus que nós servimos. Eu olho para trás e falo, Senhor, quanto tempo foi perdido. E se eu olhar para frente, Senhor Deus, na minha pequenez, olhamos como carne, como homem, eu falo, Senhor, é muito pouco tempo para viver tudo aquilo que Tu tens para a minha vida. Mas eu sirvo a um Deus que pode mudar a minha história. E você serve a esse Deus que pode mudar a sua história. Você pode olhar para o seu irmão aí, aos olhos dele, e dizer assim, você serve a um Deus que ressuscita sonhos. Você serve a um Deus que ressuscita sonhos. Ah, meus sonhos morreram. Ele pode ressuscitar os seus sonhos. Quer ver um exemplo? Tem pessoas que nunca dirigiram. Né? Dirigir automóvel, não é verdade? Não tem mal nenhum nisso. Mas tem pessoas que tiveram vontade. Ah, teve a vontade de dirigir, foi lá, tirou a carteira, tinha vontade de dirigir, mas o que aconteceu? Nunca tiveram coragem. Nunca tiveram coragem. Então, sabe, aquele medo de fazer algo além, aquele medo de romper, esse medo de romper, às vezes tem paralisado a igreja do Senhor, mas nós não podemos ter medo. Tem coisas que dá medo mesmo, gente. Se você for fazer uma análise dos apóstolos, dos discípulos, dos personagens bíblicos, acho que todos eles tiveram medo. Ter coragem não é deixar de ter medo. Ter coragem é ir mesmo com medo. Eu não vou porque eu deixei de ter medo. Eu vou mesmo com medo. Isso se chama coragem. Isso se chama alguém corajoso. Paulo vai falar em Filipenses 3,14. Você pode abrir aí. Paulo vai declarar algo muito importante. Ele vai dizer assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Mas eu quero frisar essa primeira parte, que ele diz assim, prossigo para o alvo. Olha para a vida de Paulo, o que Paulo viveu. Paulo viveu coisas terríveis. Paulo chegou em cidades que as pessoas, bateram nele. Fizeram todo tipo de maldade com ele. Ah, pastor, mas Paulo era outro padrão. Paulo não tinha medo. Paulo tinha medo, meu irmão. Mas Paulo ia mesmo com medo, porque ele sabia quem estava por trás da vida dele. Você tem deixado de ir, não é porque você tem medo, é porque você tem dúvida de quem está por trás da sua vida. Não é porque você acha que não vai vencer, é porque no seu coração talvez exista uma dúvida de quem é esse Deus e se esse Deus realmente está contigo. E essa dúvida tem que deixar de existir nas nossas vidas. Você tem um Deus que está contigo todos os dias, Ele falou. Você tem um Deus que habita em você, Ele falou. Paulo diz assim, prossigo para o alvo. Meu irmão, não importa o que esteja acontecendo, tem um alvo para a sua vida e você tem que prosseguir em direção a este alvo para a tua vida. Tem um lugar para você chegar no Senhor e você tem que continuar prosseguindo em direção a este alvo. Paulo vai falar assim, não tenho dúvida no meu coração, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que nós temos vivido hoje? Entre a vontade e a coragem. O
que mais tem expressado dentro da igreja simplesmente é a vontade. Eu tenho a vontade de sair por aí e evangelizar, só ficou na vontade até hoje. Eu tenho vontade, sabe, de pregar a palavra. Abre a tua boca, não fica só na vontade, porque é Ele que toca na tua boca. Eu tenho vontade, as vontades estão ficando para trás, como ficou o meu saxofone. Estão ficando para lá, porque tá ouvindo alguns ruídos, e fala assim, vou parar, vou deixar para lá. Então nós temos vontade, tem pessoas que têm vontade de ser um homem de... olha aquele homem de Deus, que vontade que eu tinha de ser como aquele homem de Deus. Você corre nas suas veias o mesmo sangue que corre nas veias dele. Ele não tem nada diferente de você. Qual a diferença? É que talvez ele esteja buscando e vivendo e vencendo os seus medos todos os dias com coragem. E você está falando, eu não posso, enquanto o Senhor está falando, é eu que vou colocando terra onde você vai pisando, meu filho. Então, às vezes, nós temos vontade de viver em santidade, né? Como eu queria viver mais em santidade. Tenha coragem de lutar contra o pecado, meu irmão. Tenha coragem de lutar contra aquilo que está tirando a sua santidade. Temos vontade de abandonar o pecado, temos vontade de mudar de vida, temos vontade de ser bem-sucedido. E o que nós temos feito para tudo isso acontecer nas nossas vidas? Quer que eu te fale uma realidade? Você já tem muitas vontades na sua vida. O que está te faltando é coragem para viver tudo isso. Deus já tem te falado muitas coisas, nós queremos ouvir. Deus já tem te preparado. Levanta e vamos fazer a obra do Senhor. Ainda há tempo e você já está sendo preparado pelo Senhor para isso. Ainda há tempo de mudar a nossa vida. Ainda há tempo. Olha para o seu irmão novamente aí, diga aí. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Amado, isso aqui é muito sério. Que covardia é essa que o Senhor fala que vai te impedir de herdar o reino dos céus? É você viver sempre nas suas vontades e não ultrapassar esse limite. É você deixar de viver aquilo que o Senhor preparou para a sua vida por conta de um medo de que não vai alcançar. Amado, se você não alcançar aquilo que Deus projetou, você vai estar muito mais distante daquilo que você é hoje. E você vai estar muito mais próximo daquilo que Deus quer para a sua vida. Você tem noção disso? E às vezes nós paramos aqui e o Senhor está falando, dá mais um passo, porque amanhã você já está melhor do que estava hoje. Dá mais um passo na sua vida. Josué 1, versículo 7. Aqui Josué está vivendo um momento de medo na vida dele. Aqui Moisés, que estava ali à frente, Moisés está morto. Agora quem tem que segurar o cajado é Josué. Agora quem tem que ir à frente é Josué. Porque é muito fácil quando tem alguém segurando o cajado, mas vai ter momento na sua vida que é você que tem que tomar as decisões. Vai ter momento na sua vida que é você que vai ter que falar, Senhor, eu estou aqui, me ajuda. Vai ter momento que é só você e o Senhor. E aqui acontece isso. Em Josué 1, versículo 7. Deus, o próprio Deus vai dizer para ele, somente seja forte e muito corajoso. Por que Deus vai usar essas duas palavras em conjunto? Meu amado, porque quando você se coloca forte diante de uma situação, você enfrenta a situação. E quando você enfrenta a situação, você é um corajoso diante do Senhor. Da mesma forma, se você tem coragem de sair da onde você está e enfrentar os seus medos, você já se torna uma pessoa forte. É por isso que Deus vai falar, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer.
a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que ande. Então, a primeira coragem que nós temos que ter é a coragem de obedecer a palavra de Deus que nós recebemos. Às vezes nós recebemos a palavra de Deus e nós não temos coragem de viver segundo a palavra que nós recebemos do Senhor. Nós queremos viver, sabe, do nosso modo, do nosso jeito, porque o que o Senhor falou é muito difícil de eu viver. Não, mas se Ele falou para a sua vida, Ele vai dar o sustento para você viver debaixo da palavra dEle, porque a palavra dEle tem poder sobre nossas vidas. Deus tem falado contigo? Deus tem falado contigo, meu irmão, porque Deus fala conosco todos os dias. Se Deus tem falado contigo através da palavra, só falta nós obedecermos a palavra do Senhor. Era para nós estarmos em outros níveis. Pastor, está me julgando? Não, porque eu consigo olhar para a minha vida, para o meu coração. Eu consigo olhar para a minha caminhada, eu falo, Senhor, era para estar em outro nível, Senhor Deus. Era para estar em outro patamar, mas quantas vezes deixei de ouvir a Tua palavra e fiquei com aquilo que era seguro na minha vida, porque ouvir a palavra de Deus é entrar num ambiente que você não se sente seguro fisicamente, mas tem um Deus que te segura espiritualmente todos os dias. É entrar num ambiente em que as nossas forças não podem nos ajudar, mas a força do Senhor nos leva até o final da nossa caminhada. É ir para outro lugar com o Senhor. Aí talvez você faça uma pergunta: pastor, mas a palavra pode mudar a situação da minha vida? João vai falar assim: no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Quando você ouve a palavra, é o Senhor chegando na sua vida. É poder de Deus entrando na sua casa, meu irmão. É o Deus Todo-Poderoso. A palavra tem esse poder. Mas às vezes nós queremos que alguém, sabe, envie uma palavra e que essa palavra faça tudo o que tem que ser feito nas nossas vidas. Eu só vou ficar no meu lugar e a palavra do Senhor vai fazer tudo. Ei, para com isso. Deus quer usar a tua vida, meu irmão. Deus quer usar você. Nós estamos esperando o nosso Deus até hoje fazer tudo nas nossas vidas, mas Ele te formou, Ele te deu fôlego de vida e Ele te deu autoridade. Então a palavra, o que a palavra pode fazer na minha vida? Entenda uma coisa: o primeiro terreno em que a palavra atua é no teu coração, não é na tua. Eu estou aqui, só falo uma palavra para Deus atuar na minha família. Ei, Deus está atuando na tua família através do seu coração já, porque começa aqui. O milagre dele começa nesse lugar na sua vida, começa no seu coração, começa na sua vida. A palavra começa a mudar você. E depois que a palavra te muda, Deus te usa para mudar a situação. Você consegue entender isso? Quando a palavra entra no seu coração, é você que é usado agora para mudar a situação. Nós estamos invertendo as coisas. Nós estamos falando, Senhor, vai lá e muda a situação. O Senhor está falando, olha, eu estou te dando palavra. Eu estou te enchendo de autoridade. Eu estou colocando algo na tua boca. Agora vai lá e muda a situação na sua vida. Muda a situação na tua história. Vai lá e usa agora tudo que você tem recebido do Senhor. Pastor, me prova isso na palavra de Deus. Eu te provo. Lá em Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos. Deus vai dizer assim para Ezequiel. Ezequiel vai declarar isso. Vai dizer assim: então ele me disse. Ele quem? Próprio Deus. Ezequiel 37, versículo 4. Vai dizer assim: então ele me disse, o Deus Todo-Poderoso me disse, o que tem todo o poder me disse,
profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor não colocou Ezequiel naquele lugar e falou para Ezequiel, olha agora o que eu posso fazer. Ezequiel, presta atenção agora no que eu posso fazer. Você vai ver eu atuando, porque eu vou falar uma palavra e tudo vai acontecer. Deus não falou isso não. Deus falou para ele, olha, profetiza a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Sabe o que estava acontecendo aqui? Deus estava entregando a palavra a Ezequiel. Estava falando, Ezequiel, é assim que você vai agir. É assim que algo vai acontecer na tua vida. Eu estou te enchendo agora. Eu estou te dando orientação. Sabe? Eu estou colocando algo em você através da palavra. E é assim que você vai dizer, Ezequiel, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouça o que o Senhor me disse. Situação, ouça o que o Senhor me disse. Enfermidade, ouça o que o Senhor me disse. Sabe? Porque às vezes nós não acreditamos nisso, nós ouvimos aqui. Chega em casa, o problema está lá, meu amado. Chega em casa, a situação está lá. Chega em casa, sabe? A discórdia no casamento ainda se encontra lá. Mas o que você tem? Você tem uma palavra poderosa que entrou no seu coração. Sabe o que nós fazemos com essa palavra? Nós embrulhamos essa palavra, não foi legal, Senhor Deus. Vou deixar guardada aqui. Vou deixar separada aqui enquanto o Senhor está falando. Não, meu irmão, não fica só na vontade, não. Tenha coragem. Só declara a palavra quem tem coragem. Imagina Ezequiel aqui, de frente aos ossos secos. Porque é muito fácil nós hoje falarmos isso tudo, porque nós sabemos o que aconteceu. Mas se fosse você hoje diante dos ossos secos, e o Senhor entregando uma palavra aqui, e falando, ó, vocês vão sair daqui, vocês vão chegar em tal lugar, vão encontrar ossos secos, mas vocês vão dizer assim, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Muitos sairiam daqui, iam passar direto pelos ossos secos, e falar assim, isso aí não tem chance não, é muito seco, não é nada sobre você, é tudo sobre Ele, meu amado, é tudo sobre o nosso Senhor, sabe? Lá em Ezequiel 37, só um versículo depois aí, no versículo 7, aí Ezequiel vai declarar o que aconteceu. Ele vai falar assim, e eu profetizei, conforme a ordem recebida. Pastor, o que eu tenho que fazer? Só faz aquilo que o Senhor mandou, já é o suficiente para mudar toda a nossa vida. Já é o suficiente para mudar a nossa história. Nós queremos inventar algumas coisas. Não, eu vou dar aqui um karatê agora e um milagre vai acontecer. Não preciso não. Eu só preciso fazer aquilo que Ele me ordenou. O que o Senhor tem te ordenado. O que o Senhor tem te mandado fazer. Eu profetizei conforme a ordem recebida. E Ele vai declarar. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. Sabe o que ele está falando? Eu recebi do Senhor uma orientação, e eu fui lá, e eu profetizei, eu falei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E enquanto eu falava, o milagre começou a acontecer. Sabe quando vai acontecer o milagre na tua família? Quando você começar a profetizar dentro da sua casa. Está todo mundo dizendo que não, você está falando, vai acontecer, porque o Senhor falou que vai acontecer. Vai acontecer, a doença pegou um, pegou outro, e você está falando, a cura vai acontecer, porque o Senhor já liberou o meu coração uma palavra de cura, e vai acontecer. Nós começamos a profetizar, e diz aqui, enquanto, não foi depois, foi enquanto profetizava.
Sabe quando a mudança acontece nas nossas vidas? É enquanto nós estamos proclamando a palavra do Senhor. É enquanto nós estamos liberando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai sendo liberada como ondas na nossa casa, nos nossos problemas. A palavra do Senhor vai sendo liberada como um som que vai atingindo lugares, mas nós continuamos profetizando. E ele vai falar, enquanto eu profetizava, é como se ele falasse, enquanto eu, falava a palavra do Senhor, ela ia atingindo lugares que eu mesmo nem estava vendo, ela ia alcançando ossos que eu não podia ver, mas houve um barulho. Eu profetizo, vai acontecer um barulho na tua casa, vai acontecer um barulho na tua família, meu irmão. E esse barulho é um barulho ruim? Não, é barulho de milagre acontecendo. É gente falando, olha, pipocou ali, é um milagre. É algo que está acontecendo. Sabe o que eu vou fazer nesse momento? Nós vamos continuar profetizando. Deus vai terminar aquilo que começou, porque Ele vai terminar a grande obra nas nossas vidas. Então o que nós temos que fazer? Tenha coragem para viver a palavra que Deus colocou no seu coração. Quantas vezes nós saímos daqui pulando? Quantos domingos nós saímos daqui impactados pelo Senhor? Mas eu fico pensando no encontro do Espírito Santo com algumas pessoas na segunda-feira. O Espírito Santo olha assim e fala assim, eu acho que está morto. Eu tenho que fazer alguma coisa. Foi muita pressão no domingo, acho que não estava, com força para suportar isso tudo, não. Porque às vezes nós estamos assim, chega na segunda-feira, nós já estamos mortos, sabe por quê? Porque nós não abrimos a boca. O desemprego estava na minha casa, mas se eu recebi uma palavra hoje, eu acordo na segunda-feira falando, essa semana vai ser uma semana de portas abertas na minha vida. Esposa, prepara tudo aí, porque eu não vou ter muito tempo não, porque o que você vai fazer? Deus está abrindo portas, e quando eu for, vou ter que trabalhar. Nós temos que profetizar, nós temos que viver, tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Ezequiel aqui, ele pega essa palavra, e ele profetiza essa palavra. E como eu falei aqui, você, a cada domingo recebe uma palavra. Você é impactado por uma palavra. Mas o que acontece? Muitas vezes, você não tem fé para viver essa palavra. E essa é a realidade. Alguns estão recebendo, mas outros estão falando assim, não creio não. Alguns estão vivendo ali, falando assim, não, eu peguei isso para mim, eu vou viver isso. E outros estão falando assim, não estou crendo muito nisso não. E a pergunta é, e se você não tiver fé suficiente no seu coração, o que você faz, meu irmão? Porque nós temos que tratar isso. Se eu falo isso contigo hoje, você fala assim, eu não tenho fé suficiente no meu coração. Você pode dizer para o seu irmão aí, olha para ele aí e fala assim, está com pouca fé? Continua abrindo a tua boca e profetizando. É isso que nós temos que fazer. Está com pouca fé no teu coração, mas abre a tua boca, porque não é por você, é por Ele. É Ele que faz. Declare a palavra, pois a palavra não é sua, a palavra é dEle, o poder não é seu, o poder é dEle. Se fosse por mim, mas não é. E quando eu reconheço que o poder é dEle, mesmo eu estando com a minha fé abalada, eu falo, eu ouvi uma palavra, o meu Senhor falou que vai acontecer, eu vou declarar que vai acontecer. E por que você está falando isso, pastor? Olha para a vida de Ezequiel. Ezequiel, no versículo 7 do capítulo 37, vai dizer que Deus fez uma pergunta a ele. Talvez essa pergunta Deus faça para nossas vidas todos os dias. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Com outras palavras, ei, meu filho, você crê na palavra que eu estou liberando hoje sobre a sua vida? Ei, meu filho, você crê que o teu casamento pode ser restaurado?
Ei, meu filho, você quer que esse câncer pode reduzir a partir de agora e você viver o maior milagre da sua vida? Porque Deus nos faz essas perguntas. Deus nos coloca na parede, Deus fala assim, agora é contigo. Você crê? E essa pergunta foi feita a Ezequiel. E ele diz, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E ele fala assim com toda a humildade, eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. E parece que Ezequiel, sabe, não está dando valor à pergunta, mas não, meu irmão, entenda isso aqui. Ezequiel vai declarar assim, com outras palavras, Senhor, se eu for olhar para os ossos secos, eu vou dizer que não. Mas se tu está falando, tu tem poder para mudar essa situação. Ele vai falar assim, eu respondi, soberano, só tu sabes. Soberano, se eu olhar para os ossos, sabe o que está acontecendo? Ezequiel, nesse momento aqui, ele não sentenciou o milagre. Ele não falou naquele momento, olha, Senhor, imagina se Ezequiel, quando ele recebe essa pergunta, Ezequiel responde assim, esses ossos, Senhor Deus, esses ossos estão sequíssimos. Esses ossos, Senhor Deus, não podem reviver de jeito nenhum. Mas Ezequiel não sentenciou o milagre que estava para acontecer. Ezequiel não anulou o milagre que estava para acontecer. Ezequiel apenas falou, Senhor, tu sabes. Com outras palavras, Senhor, tu tem poder para fazer. Sabe o que nós temos feito muitas vezes? Nós temos anulado o que Deus tem liberado neste lugar. Deus fala, olha, traz uma palavra, Deus fala assim, a tua família está sendo restaurada. Talvez você fala, pastor não conhece a praga que eu tenho em casa. Não é verdade? Pastor não sabe o que eu vivo. Liberou essa palavra. Ah, olha, você, Deus pode te curar, Deus pode tocar nesta enfermidade, Deus pode mudar a sua situação. O pastor não sabe o que eu estou vivendo. O pastor não sabe qual o diagnóstico médico. E nós anulamos muitas vezes aquilo que o Senhor está falando. O Senhor vai falar, filho do homem, esses ossos podem reviver? Eu respondi, ó soberano Deus, tu o sabes. Quando você tem consciência de que Deus tem poder, você faz o que Ezequiel fez. E o que Ezequiel fez, mesmo não declarando que ele estava com essa confiança toda, sabe o que ele fez? Ele foi lá diante dos ossos e declarou a palavra do Senhor. Aí você chega diante da sua situação e você fala assim, a situação que eu estou vendo, não tem milagre para isso. Pelo seu olhar, o milagre nunca vai acontecer. O milagre acontece pelo olhar de Deus através das nossas vidas. É Ele que toca nos nossos olhos, é Ele que toca no nosso coração, é Ele que fala, filho, é eu que estou tomando a frente da sua vida. Sabe qual o nosso único papel? É profetizar. Ezequiel não se coloca como um juiz naquela situação, porque é isso muitas vezes que nós fazemos. Então quero falar para você hoje, para de ser juiz na causa que não é sua. Para de ser juiz naquilo que o Senhor falou que ia fazer e você está declarando que não vai fazer. Para de ser juiz naquilo que você não tem poder para fazer. E nós estamos sendo juiz numa causa que não é nossa. Mas pastor, é na minha vida. Mas eu continuo declarando que essa causa não é sua. Mas é na minha família, mas a causa não é sua. Mas é no meu casamento, mas a causa não é sua. Mas é no meu corpo, mas a causa não é sua, meu irmão. E como você pode afirmar isso, pastor?
Quem aqui foi comprado pelo sangue de Jesus? Você pode levantar suas mãos? Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Se você foi comprado pelo sangue de Jesus, esse corpo não te pertence mais. A tua família não te pertence mais. Os teus bens não te pertencem mais. É tudo dele, porque ele te comprou, meu irmão. É tudo dele. A tua vida é dele. O teu futuro é dele. Tudo que você tem é dele. Foi ele que te comprou. E é por isso que eu consigo afirmar: para de ser juiz numa causa que não é tua, porque essa causa na tua vida já pertence ao seu Senhor Jesus, porque ele te comprou. Ele já falou assim: ele é meu, você é meu, você é meu. Você foi comprado pelo sangue na cruz, você é meu. Eu ouso dizer que você está sob nova direção. A direção antiga passou. A direção, sabe, de fracasso passou. Porque quem é o diretor da sua vida é alguém que é vencedor. É alguém que tem poder. É alguém que decreta e algo acontece. É alguém que dá ordem no mundo espiritual. É Ele. Então chega de ficar na vontade, meu irmão. Você pode falar para o seu irmão aí: tenha coragem de viver o sobrenatural de Deus. Tenha coragem de viver o sobrenatural de Deus, porque Ele tem preparado a sua igreja para nós vivermos o sobrenatural dEle neste lugar. Ele não tem nos preparado para nós irmos para outro patamar. Mas o medo, a falta de coragem, tem nos paralisado. E pior, tem matado todos os nossos sonhos. E pior ainda, tem matado os sonhos de Deus para nossas vidas. Nós costumávamos cantar uma música que dizia assim: eu não morrerei enquanto as promessas não se cumprirem. Quando eu entendi que essa música não tinha nada a ver com a palavra de Deus, porque muitos morreram sem a promessa se cumprir, porque não tiveram coragem de viver aquilo que Deus tinha para a vida deles. Primeiro livro de Samuel, 13, capítulo 13, do 11 ao 13, vai dizer assim: perguntou-lhe Samuel, ele está perguntando para Saul, perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinhas chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimais, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Você tem noção o que Saul perdeu? Saul perdeu o estabelecimento do seu reinado, que seria para sempre em Israel. Saul morreu sem se cumprir isso na vida dele, algo que era para se cumprir. Ele falou assim, o profeta falou, o Senhor teria feito isso. Quantas coisas o Senhor teria feito na sua vida? Quantas coisas o Senhor teria feito na sua vida? Você já consegue pensar nisso? Mas aqui ele vai dizer, Saul vai dizer: profeta, tu não chegou quando falou. Mas o profeta tinha falado para ele: espera no Senhor, espera os 7 dias, espera que eu vou chegar.
e eu vou oferecer o holocausto, e você vai sair daqui vitorioso. Espera no Senhor. Ele esperou o primeiro, o segundo, esperou até o 7º dia. Chegou o 7º dia, ele ficou ansioso. Ele falou assim: eu vou fazer com as minhas mãos, eu vou fazer com as minhas forças, eu vou fazer aquilo que eu posso fazer com as minhas forças. Você não pode fazer aquilo que o Senhor não te chamou para fazer. Você não pode fazer aquilo que está além das suas forças fazer. Diz que quando ele pega o holocausto, ele oferece no 7º dia. E qual o dia que o profeta falou que ia chegar? No 7º dia. Quando ele acaba de oferecer, quem chega? O profeta. Porque a palavra de Deus se cumpre na hora certa, no momento certo, na sua vida, meu irmão. Nós esperamos e achamos que não vai acontecer, e nós tentamos agir do nosso jeito. Saul fez do jeito dele. Quando ele acaba de oferecer, o profeta chega e vai falar: o que fizeste, Saul? Talvez Deus esteja falando para pessoas aqui que esperou durante um tempo, mas agora resolveu tomar iniciativa própria. E Deus está falando: o que fizeste com a sua vida? O que você fizeste? E ele vai falar: seu tolo, louco, o que você fez? Tirou de você o que Deus tinha para sempre na sua vida. O que você fez, sabe, tirou da sua família aquilo que Deus ia colocar para sempre, estabelecer para sempre. Sabe o que acontece? Muitas vezes Deus nos leva até o limite para ver o quanto nós confiamos nele. Muitas vezes Deus nos leva até o último dia, no 7º dia, no 7º dia que vai acontecer. E às vezes não acontece nas primeiras horas do 7º dia, não, porque o 7º dia ainda tem algumas horas para se findar. Eu quero te dizer nesta noite: não chegou o fim do último 7º dia na tua vida ainda, meu irmão. Deus falou que vai fazer. Mas já aconteceu o 7º dia, mas as horas ainda estão correndo. Deus tem poder para fazer, se Ele quiser, no último minuto do tempo que Ele te deu. Deus tem poder para fazer nas nossas vidas. Nós estamos limitando, querendo correr, querendo apressar, querendo falar: Deus, faz agora, Deus. Lembra que você já não pertence a si mesmo, você pertence a um Deus que tem todo o poder. É Ele que sabe a hora certa que visita a tua vida. É Ele que sabe a hora certa que leva o milagre na tua vida. É Ele que sabe a hora certa que vai fazer um movimento na sua vida. Em 1 Samuel 17:4 vai acontecer algo aqui também. Porque Saul já vem dessa pegada, que ele tem vontade de fazer o que é certo, mas ele não tem coragem de fazer o que é certo. Porque fazer o que é certo e ter coragem é aguentar até o último minuto do 7º dia, vendo o inimigo se organizar, vendo tudo acontecer e falando assim: não, se Deus falou, Deus vai aparecer através da vida do profeta e vai fazer na minha vida. E aqui chega no capítulo 17, do versículo 4, vai dizer assim: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. E no versículo 11 do capítulo 17 vai dizer assim: ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados, ou seja, tiveram medo. Quando surgiu o medo? Ao ouvirem as palavras dos filisteus. Você está deixando muitas vezes de ouvir a palavra de Deus para a sua vida, para ouvir as palavras dos filisteus na sua vida, para ouvir a palavra de morte na sua vida, para ouvir a palavra daquele que vai dizer assim: olha, você está enganado, não vai acontecer não. E essas palavras são as palavras que às vezes pegam no nosso coração. Quando alguém diz assim: você não dá para esse negócio não, rapaz, procura outra coisa para você fazer.
você não vai ser bem sucedido nesse ponto. Aquela palavra entra como uma flecha e nós absorvemos aquela palavra. Nós vivemos, às vezes, por conta destas palavras e deixamos de viver as palavras do Senhor, porque talvez antes o Senhor já tinha dito para você: vai na tua força, porque você vai vencer. Aqui, Saul, ele fica com as palavras do Filisteus, e a palavra dos filisteus é palavra de morte. A palavra do inferno para a sua vida é palavra de morte. E vai dizer que Saul e todos os israelitas ficaram atônicos e apavorados. Mas aí, no versículo 25, nós vamos ver um exemplo de alguém que pode até ter medo, mas vai ter coragem de enfrentar os seus medos. Vai dizer assim: os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Presta atenção numa coisa: se tem gigante se levantando na sua vida, é porque tem coisas grandes também para acontecer na sua vida. Aqui tinha um gigante levantando na vida de todos aqueles soldados, mas o vencedor tinha coisas grandes para receber, meu irmão. Tem gigante se levantando na sua vida, mas você não reparou que ele está se levantando porque tem coisas grandes também para acontecer na sua vida. Agora você pensa comigo, vai dizer que todos os soldados estavam com medo, e agora todos os soldados começam a saber as coisas grandiosas que tem em vencer o gigante. E nesse momento você pensa também comigo em quantos soldados tinham vontades. Quantos soldados devem ter falado assim: rapaz, eu tenho uma vontade de enfrentar isso, eu só não tenho é coragem. Quantas coisas assim a gente faz? Eu tenho vontade de viver isso na minha vida, eu só não tenho é coragem. Se eu tivesse coragem... Então pensa em quantos soldados ali estavam falando: rapaz, quem vencer esse gigante, vai tratar a vida toda, porque a vida financeira vai estar estabelecida, a vida conjugal vai estar, 10, casar com a filha do rei. E outra preocupação que nós temos, né? Por onde nós andamos, nós sempre nos preocupamos com os nossos pais. Os impostos, a vida dos nossos pais também vão estar legal, porque os impostos não vão ser cobrados para eles. Então, todos eles talvez passava na mente dele a vontade de vencer o gigante. Mas teve um que não só ficou na vontade, ele teve coragem. Talvez nesse lugar aqui tenha que ter um que tenha coragem de enfrentar os seus medos. Tenha que ter alguém que fala: Senhor, eu vou levantar e vou vencer os meus gigantes. Senhor, eu vou lá e vou correr atrás daquilo que Tu já preparou para a minha vida. Aí a gente fala com um glamour, né? De Davi, aquele pequeno homem. Mas você já parou para pensar como um jovem sem condições físicas teve essa coragem? Você parou para pensar nisso? Porque se Davi olhasse para as condições físicas dele, ele não teria coragem. Ele ia olhar para dentro dele e ele vai falar assim: não tem, eu tenho até vontade como esses outros homens aí. Mas olhando para mim, aquele homem que queria lutar contra ele, era 2,90 metros de altura. Mas essa pergunta, o próprio Davi nos responde lá no Salmo 91. Ele vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aí o Davi vai declarar lá nos Salmos, porque ele já tinha experiência disso. Ele vai falar assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça nem alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito. Lembra que você não pertence a você mesmo? Para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Aí é Deus declarando. Olha o que Deus vai declarar para Davi aqui: porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Sabe quando você vai ter coragem? Quando você conhecer esse Deus que Davi conhecia. Quando você tiver essa certeza que Davi tinha. Davi, eu estou indo. Davi vai declarar para o gigante: você vem a mim com escudo, com espadas, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Com outras palavras, Davi estava falando: Satanás, tu está vindo contra mim com muita força, mas eu vou contra ti com a palavra do meu Deus na minha vida. Quando Davi sai para vencer. Olha o que Davi vai falar em Salmo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Você tem certeza de quem está contigo? Você tem certeza de um Deus poderoso que anda contigo? Davi vai falar assim: a tua vara e o teu cajado me protege. Meu amado, você chegou aqui hoje, mas você precisa saber que você não está andando sozinho mais. Você anda com o Senhor na sua vida. Chega de ter apenas vontade, meu irmão. Está na hora de viver as verdades de Deus para a sua vida. Está na hora de viver tudo aquilo que Deus tem para você. Davi, quando chega diante de Saul é aquele que está amedrontado. Talvez você vai chegar diante da sua família que está amedrontada. Vai chegar diante da situação que vai amedrontar muitas pessoas. Mas lembre-se, você é aquele que recebe a palavra de Deus. Você é aquele que tem a palavra na tua boca para mudar a situação. Você é aquele ao qual Deus libera a palavra, e essa palavra tem que cair em terra boa.
E essa palavra deve crescer no seu coração, porque você é aquele que vai levar a palavra para outros lugares. Quando Davi chega diante de Saul, ele vai declarar isso aqui, ele vai declarar assim: disse Davi a Saul, que ninguém o desanime por causa dele, por causa desse gigante. Ele vai falar assim: este teu servo irá e lutará contra este filisteu. Você é aquele que vai chegar diante da situação. Está todo mundo desesperado, mas você vai falar: não desanime, porque eu tenho uma palavra e eu vou lutar. Só fala isso quem tem coragem de viver o milagre de Deus na sua vida. Só fala isso quem reconhece quem ele é diante de Deus. Davi reconhecia. Davi não olhou para o seu passado e falando assim: quem é esse Deus? Esse Deus não me protegeu, porque quando eu estava lá cuidando das ovelhas, veio um urso, veio um leão. Quantas coisas têm acontecido na sua vida, e Deus tem te livrado, mas ao invés de você glorificar o seu Deus, você vai falar assim: eu já sofri muito nessas vidas. Não, você não sofreu, você está sendo preparado para viver coisas maiores na sua vida. Davi estava sendo preparado para viver coisas maiores. Saul, com todo aquele medo dele, ele vai falar para Davi assim: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. O inferno vai lançar essas palavras na sua vida. O inferno vai falar assim: você não pode lutar para que o teu casamento seja restaurado, porque você não tem força para isso. Você não pode se levantar, porque você não tem força para isso. Saul ouve aquela palavra. Saul ouve aquele menino confiando no Senhor, falando: vai mudar. Saul não desanima, porque vai mudar. Eu vou enfrentar, eu vou me levantar. E Saul vai falar: você não poderá lutar contra esse filisteu. Você ainda é jovem, e ele é um guerreiro. Você, com outras palavras, você não tem força, você não sabe lutar. Como eu falei lá atrás, meu amado, não é por conta da sua vida, é por conta da vida dele que está em você. Não é por conta que você tem força, é por conta de um Deus que tem toda a força na sua vida. E ele está neste lugar. Você crê nisso? Davi vai falar: Saul, tu não sabe de nada, Saul. Quando eu estava lá cuidando, na verdade, das ovelhas, veio o leão, e esse que você fala que é sem força, venceu o leão. Saul, veio também um urso, esse que você está falando que é sem força, também venceu um urso. O que eu quero dizer, meu irmão? Na sua vida já veio tantas coisas, mas se você está aqui e está de pé, é porque você já venceu muitas coisas na sua vida, meu irmão. É porque você é um vencedor. Saul, com tudo de ruim que ele tinha, ele estava querendo transferir tudo aquilo para Davi. Mas Davi estava falando: Saul, você não vai tirar da minha vida o que eu tenho, o que o Senhor me entregou. Eu já sou um vencedor no Senhor. Saul, eu já venci lá quando ninguém estava me vendo. O Senhor me entregou um leão, o Senhor me entregou um urso, e Ele vai entregar esse filisteu, esse incircunciso. Sabe o que Davi vai fazer, meu amado? Davi, a partir daqui, ele vai profetizar. Davi vai falar assim, lá no versículo 46, vai dizer assim: você vem contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. No versículo 46 vai dizer assim: hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres
do arraial, dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. Sabe o que Davi estava fazendo aqui? Davi estava profetizando aquilo que iria acontecer na vida dele. Sabe por que eu digo isso? Porque Davi fala assim: eu vou te matar e eu vou cortar a tua cabeça. Como alguém que não carrega uma espada vai falar para o seu inimigo: eu vou cortar a tua cabeça. É alguém que profetiza e acredita que Deus vai fazer um milagre. É alguém que não olha para as suas forças. Talvez se fosse eu e você, iria primeiro procurar uma espada bem afiada. Davi só tinha algumas pedrinhas, mas ele declarou: Golias, você vai morrer hoje e eu vou cortar a tua cabeça. Sabe quem coloca a espada necessária nas tuas mãos? É o Senhor Jesus. É esse Deus todo-poderoso que dá as ferramentas certas para você agir na hora certa. O que você tem que fazer, meu irmão, é só profetizar. É profetizar, é olhar para o gigante. E olhar para o gigante não é fácil. Olhar para alguém que tem quase 3 metros de altura e não pense em alguém fraquinho. Pense em alguém forte. Pense numa situação que não tem jeito. É olhar para essa situação que você enxerga hoje, que é o gigante na sua vida, e dizer: tu vai cair, tu vai cair, tu vai cair. E quando cair, eu ainda vou cortar a tua cabeça, porque você não vai se levantar mais. É falar para a situação, é declarar para a situação, é olhar para as suas pedrinhas e falar assim: eu tenho uma pedrinha, mas o gigante não consegue enxergar o que eu enxergo. Eu enxergo um Deus todo-poderoso na minha vida. Eu enxergo um Deus que tem poder. Davi podia olhar para trás, e se Davi olhasse para trás, Davi teria que olhar para cima, porque esse teu Deus é grande, meu irmão. O gigante é grande, mas o teu Deus é muito maior. O teu Deus é muito maior do que essa situação que está tirando a sua paz. O teu Deus é muito maior do que essa enfermidade que está assolando a sua família. Mas sabe o que está acontecendo? Você tem olhado para isso, a situação tem te impulsionado a dizer: realmente a notícia é essa, Saul me falou que não dá para lutar mais. Tem médicos liberando, eles têm que liberar mesmo o diagnóstico, e aquela palavra vem dizendo assim: não dá mais. Mas essa palavra não é a palavra do seu Deus, porque Ele tem a última palavra na sua vida. Tem pessoas falando: não dá mais. Mas você não vai ficar com essas palavras. Você vai ficar com a palavra que Deus tem liberado no seu coração. Homem, você crê que esses ossos podem reviver? Homem, você crê que esses ossos podem reviver? Talvez no teu coração agora, visualizando o gigante, você fala: Senhor, não sei nem como eu vou fazer. Mas você pode declarar nessa noite: Senhor, o que eu sei é que Tu tem poder para mudar a história. Que não saia da tua boca, pode sair da boca de Saul, porque Saul é um medroso. Pode sair da boca de Saul, mas que não saia da tua boca as palavras contrárias para a sua vida. Você pode falar com o Senhor: Senhor, só Tu sabes o que o Senhor vai fazer na minha vida. Mas eu vou profetizar, Senhor Deus. Tu está mandando, Senhor Deus, eu vou lá. Se Deus está te mandando, você vai lá novamente e você vai profetizar novamente, você vai declarar novamente.